paz, bem-vindo à nossa série escatológica. Nós estamos produzindo para vocês essa série de forma sequenciada, não é? Para que você possa entender um pouco mais a escatologia bíblica. E hoje, na aula de hoje, nós estaremos falando sobre as 3 chaves para se interpretar a Bíblia. Muito importante essa ferramenta para o estudo da escatologia. Vamos estar trazendo para vocês a interpretação literal. O que é interpretação literal? Vamos falar sobre a interpretação simbólica e a figurada, ok? Vamos falar também sobre a interpretação alegórica e em seguida estaremos falando sobre as 7 dispensações e em qual dispensação nos encontramos. Depois nós estaremos finalizando falando sobre os 3 povos de representação bíblica, ok? Então, existem 3 chaves que são importantes para se interpretar a Bíblia. Eu costumo dizer que com uma pequena chave você consegue abrir uma grande porta. E a porta que nós abrimos é a porta do conhecimento e a porta da interpretação correta dos textos das Escrituras. Ok? Ao longo do estudo você vai descobrir, você vai ver, vai ter esse conhecimento de que essas 3 chaves são importantíssimas para se interpretar a Bíblia corretamente. Vamos ver a primeira chave, que é a interpretação literal. A interpretação literal, ela valoriza aquilo que o autor escreveu. A intenção do autor é escrever tal coisa. Ela valoriza toda a parte histórica, ela valoriza todo o contexto geográfico. A interpretação literal, ela valoriza aquilo que o autor quis escrever. E Deus, quando quis passar uma mensagem para nós, Ele quis passar uma mensagem clara para nós. Ele não quis espiritualizar todas as coisas, não é? Como um tipo de interpretação que nós conhecemos é a interpretação alegórica. Alegoria significa outro sentido. A interpretação alegórica, ela começa com Filo de Alexandria, que era um judeu, e ele era simpatizante da cultura grega, e Filo queria transmitir para a cultura grega os ensinos judaicos. Então ele fez uma adaptação, já que a alegoria, ela, por se valorizar o sentido espiritual, a alegoria, ela valoriza demais essa coisa da espiritualização, não é? E a cultura grega, a mitologia grega, ela espiritualiza muito as coisas. Então Filo, na esperança de ganhar alguns adeptos lá da cultura grega, ele começou a transmitir esses ensinos judaicos para eles, certo? Mais tarde, Orígenes, uma das pessoas que seguiu a sua filosofia e o seu método de ensino, ele começou a pegar as doutrinas do Novo Testamento e inserir também o método alegórico de interpretação, dando outro sentido. Então, se um texto queria dizer alguma certa coisa literalmente, ele distorcia, não é, aquilo que o autor queria dizer. Eu vou dar para os irmãos um exemplo, muito clássico disso, porque depois de Orígenes, Agostinho, ele colocou esse método de interpretação como método oficial de interpretação para a igreja, e a partir daí se infiltrou um monte de heresia, dentro, principalmente do ramo escatológico. Eu vou dar para vocês um exemplo aí de a interpretação alegórica, algo que é usado muito hoje. Por exemplo, o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também, por amor de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o texto, ele mostra claramente aqui um inseto devorador, mas muita gente espiritualiza, alegoriza esse texto, traz uma interpretação alegórica de que devorador é um demônio. Eu já preguei assim, por ignorância, vejo muitas pessoas ainda pregando dessa forma, dizendo que o devorador aqui nesse texto se trata de um demônio que
consome as finanças daquelas pessoas que são infiéis. Mas essa é uma interpretação errada, uma interpretação alegórica do texto, porque devorador aqui se trata de um inseto que consumia a plantação, não é, daquelas pessoas que não eram fiéis no dízimo e na oferta. É um inseto, é um gafanhoto. E para a gente comprovar isso, nós precisamos olhar, com todas as vezes que você tiver uma dúvida numa interpretação, é bom você olhar outras passagens onde ocorre aquela mesma palavra, ou aquela mesma frase, ou aquela mesma doutrina, aquele mesmo pensamento. E eu fui pesquisar e eu vi outras duas passagens onde ocorre a palavra devorador, e lá em Levítico, capítulo 11, 22, também diz que é um inseto. Quer ver? Deles comerei estes, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Então, nota-se que é também devorador, sendo um inseto. Joel, capítulo 1, versículo 4, diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Aqui ainda tem um acréscimo, né, da palavra gafanhoto antes, mostrando que devorador, então, se trata de um inseto e não um demônio. Então, a alegoria, ela foge do sentido literal. A interpretação literal, ela valoriza o que o autor quis dizer. A interpretação ao pé da letra, como se lê. Eu costumo dizer que se Deus quisesse dizer alguma coisa, ele diria: a Bíblia quer dizer o que ela quer dizer. Se Deus quisesse dizer outra coisa diferente, certamente ele diria. E a gente deve interpretar a Bíblia literalmente, porque todos os rabinos, eles interpretavam a Bíblia de forma literal. Um outro ponto é que Jesus, ele também interpretou a Bíblia de forma literal. Em Mateus, capítulo 24, versículos 1 e 2, vai me mostrar essa verdade. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, por esse texto, essa profecia se cumpriu no ano 70 da nossa era, quando Alexandre o Grande, ou melhor, o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém e ele mandou incendiar o templo. E havia ouro nas paredes do templo. E esse ouro, ele derreteu com fogo, começou a se infiltrar por entre as pedras, e mais tarde os soldados vieram e começaram a remover o ouro, tirando pedra sobre pedra. Então essa profecia se cumpriu literalmente. Não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Por quê? Porque Jesus, ele entendia que as profecias deviam se cumprir literalmente. Todos os apóstolos, eles interpretaram a Bíblia literalmente. Então, nós também temos que seguir as mesmas pisadas, não é? Somos a igreja, devemos seguir as mesmas pisadas de Cristo e dos apóstolos, que interpretaram a Bíblia literalmente. Um outro ponto é que existem cerca de 1000 profecias na Bíblia. 500 delas já se cumpriram de forma literal. E por que as outras 500 não se cumpririam de forma literal? E se não for de forma literal, como a gente vai saber se já se cumpriu? Então, é muito importante essa chave para nós, tá bom? Subordinado à interpretação literal, nós temos ainda duas ocorrências de interpretações diferentes. Nós temos a interpretação figurada, que é aquela que se utiliza de figura de linguagem, a famosa força de expressão. Como, por exemplo, o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: determina outra vez, um certo dia, hoje dizendo, por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, o texto aqui fala sobre endurecimento de coração. Se alguém for interpretar esse texto de forma literal, vai pensar que o coração da pessoa vai petrificar, ou vai se transformar em uma barra de ferro, ou vai ficar endurecido como pedra, não é? Mas nós sabemos que endurecer o coração aqui é uma força de expressão para uma pessoa que é tardia em ouvir a voz de Deus. Endurecer o coração significa não ouvir a voz do Senhor. Então aqui nós olhamos
e nós aplicamos a interpretação figurada. Quando não se faz entendido o sentido literal, então nós buscamos a interpretação, os outros tipos de interpretações. Não fazemos o oposto. A gente, ao ler o texto, buscar logo espiritualizar. Não é assim que a gente deve fazer. Buscamos primeiro o sentido literal, e se não fizer sentido para nós, aí sim buscamos os outros sentidos da interpretação. O outro exemplo que eu gostaria de dar sobre a interpretação figurada, ou força de expressão, ou figura de linguagem, é aquele exemplo que Jesus disse que eu sou a porta. Não é? Quando Jesus disse eu sou a porta, ele não quis dizer que era uma porta de madeira. Se você for interpretar literalmente, você vai pensar que ele é uma porta, né? Que ele é uma porta de madeira ou de ferro. Mas eu sou a porta no sentido dele ser o caminho, dele ser a passagem. Então, usamos a interpretação figurada quando a interpretação literal não cabe. O outro tipo de interpretação que nós temos é a interpretação simbólica. É aquela que se utiliza de símbolos, objetos animados ou inanimados. Nós temos vários símbolos na Bíblia. A Bíblia também tem símbolos. Por exemplo, o vinho simboliza a nova aliança, simboliza o sangue de Jesus. O pão simboliza o corpo de Cristo. Nós temos símbolos na Bíblia. Temos também símbolos no Antigo Testamento, como por exemplo o texto de Daniel capítulo 2. Ali você vai ver Nabucodonosor tendo um sonho, onde ele vê uma grande estátua. Essa estátua tem cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventres e quadris de bronze, pernas de ferro, pés misturados de barro e de ferro. A representação dos impérios gentílicos que iriam se suceder um após o outro. A cabeça de ouro representa o Império Babilônico, peitos e braços de prata, o Império Medo-Persa, ventres e quadris de bronze, o Império Grego, pernas de ferro, o Império Romano, pés barro, misturado de barro com ferro, o Império Romano no fim dos tempos. Okay? E o texto também mostra uma pedra, sem o auxílio de mãos, que é cortada, que simboliza Jesus. Essa pedra, ela bate na estátua, destrói todos os reinos, se faz uma grande montanha e enche toda a terra, falando do governo messiânico, do governo de Cristo, que Cristo há de reinar sobre toda a terra. Então nós vemos símbolos também na Bíblia. Agora, toda a interpretação simbólica, toda a interpretação figurada tem que estar subordinada à verdade literal, sempre buscando a verdade literal. Tá bom, queridos? Essa é a primeira chave que eu gostaria de dar hoje, a interpretação literal. Segundo método de interpretação que eu gostaria de dar, são as 7 dispensações. Nós chamamos de dispensacionalismo. A palavra dispensações, ela vem de uma junção de duas palavras, oikonomá. Oiko significa casa e nomos significa lei. Então, oikonomá significa a forma de se administrar uma casa. Então, dispensações é a forma com que se administra uma casa. É como se a casa fosse a Terra, o planeta Terra, fosse todos os moradores, e Deus ele administrasse as eras, os tempos, as épocas, ok? E em cada época, em cada fase, ele vai tratar com o homem de uma maneira. Normalmente, ele dá uma responsabilidade para o homem quebra essa responsabilidade, e por quebrar essa responsabilidade, então, encerra-se aquela dispensação, é dada uma punição para o homem, um juízo vem sobre o homem, e inicia-se então uma outra dispensação, ok? Então, são 7 dispensações no total. Inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, igreja e milênio. Total de 7 dispensações. A primeira dispensação ocorreu no Éden. Nós chamamos de inocência. Inocência por quê? Porque o homem não tinha conhecimento do bem e do mal. Ele vivia a sua vida sem consciência nenhuma de bem e de mal. E aí ele come do fruto que Deus ordenou para que ele não comesse, é dada uma ordem, ele transgride essa ordem, e por comer do fruto, então, ele começa agora a ter consciência de pecado. Então, passa-se a fase da inocência para a fase da consciência,
para a dispensação da consciência. Ok? Agora o homem tem a consciência de pecado. Mudou-se a dispensação. O homem foi expulso do jardim. Deus fez roupas de peles para cobrir a nudez deles. E a partir dali é dado outras regras para o homem. Ele é expulso do jardim. Então inicia-se uma outra dispensação que nós chamamos de consciência. Agora o homem é consciente do seu pecado. Essa dispensação da consciência, ela vai até o período do dilúvio, onde toda a humanidade estava vivendo debaixo do pecado, de uma forma muito agressiva, muito forte. A idade do homem foi reduzida para 120 anos. Deus ele dá uma ordem, ele dá uma direção para Noé. Noé acha graça diante de Deus. Ele constrói uma arca, entra com toda a sua família. Então, chove durante 40 dias, 40 noites. Toda aquela geração, todos aqueles homens, eles morrem. E então, Noé sai da arca depois do dilúvio e se inicia uma outra dispensação que nós chamamos governo humano. Governo humano porque agora o homem ele iria se submeter a outro homem. Deus então ele dá novas regras, ele pede, ele manda que os homens venham se multiplicar, que venham se espalhar, povoar a terra, mas a partir daí um homem chamado Nimrod, ele deseja desobedecer à voz de Deus. E a ideia de Nimrod, lá no capítulo 11 de Gênesis, é fazer uma torre de tal forma que essa torre possa tocar os céus. O objetivo de Nimrod é desobedecer à ordem de Deus, de se espalhar, porque ele pensava que se ficassem todo mundo junto, se esse Deus se voltasse contra ele, ele tinha mais chance. Aí o fato dele ter feito uma torre que tocasse os céus era para se guardar. Se esse Deus quisesse destruir a terra novamente com o dilúvio, eles então com uma torre alta estavam a salvo. E a Bíblia diz então que houve a confusão das línguas, então automaticamente eles tiveram que se espalhar pela terra. Então essa dispensação de governo humano, ela vai até a época dos patriarcas. Deus chama um homem na terra de Ur dos Caldeus, chamado Abraão. Abraão então obedece ao chamado de Deus e Deus então faz uma promessa a Abraão. Essa dispensação, a quarta, se chama promessa, porque Deus então faz uma promessa a Abraão, dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus promete dar uma terra a Abraão, e promete também que dele viria o Messias, há uma promessa a ele, o seu descendente de Abraão, então as nações da terra seriam abençoadas. Então Abraão então tem Isaac, Isaac tem Jacó, e Jacó tem os 12 patriarcas. Jacó entra no Egito, na época que José estava governando, no período da fome, e ele fica ali durante 400 anos, e ali a nação de Israel cresce muito depressa. Entrou 70 pessoas, depois de 400 anos, tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas. E então Moisés tira o povo do Egito e no Sinai Deus então dá a lei para eles. Então muda-se a dispensação da promessa agora para a lei, a dispensação da lei. A partir daí existe uma lei escrita e essa lei ela deveria governar toda a nação de Israel. Então essa dispensação da lei ela vai até Jesus. Quando Jesus aparece, ele vem oferecer o reino para o povo judeu, mas o povo judeu, eles não quiseram que Jesus reinasse e governasse sobre eles. A partir daí, então, a oferta do reino para Israel é suspensa, e quem aceita a pregação de Jesus se torna a igreja. Então surge então uma outra dispensação que nós chamamos de igreja, certo? Nota-se que é uma progressão, que uma vez que você está numa dispensação, você não deve voltar para outra dispensação, trazer elementos daquela dispensação para a dispensação de hoje. Hoje nós estamos na dispensação da igreja. Essa dispensação já tem 2000 anos aí, aproximadamente, e vamos ter uma próxima dispensação, que é a 7ª e última, chamada milênio. Então nós estamos aqui, a igreja ela vai ser arrebatada, e quando a igreja for arrebatada e for assinado o acordo com o anticristo, começa-se então um período de tribulação de 7 anos, e no final dos 7 anos de tribulação, o nosso Cristo volta conosco
para a terra novamente e se inicia-se a última dispensação, que vai durar 1000 anos, que nós chamamos de milênio. Certo? E depois do final dos 1000 anos, então, termina-se os 7 anos, não é? Ou melhor, as 7 dispensações terminam-se, entrando então o estado eterno. Lá em Apocalipse 21, começa novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós vamos estudar tudo isso nessa nossa série escatológica, fique tranquilo. Então são 7 dispensações no total: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Estamos na dispensação então da graça. E uma vez numa determinada dispensação, não é necessário voltar para trazer nenhum tipo de elemento daquelas dispensações que passaram. Ok, queridos irmãos? Então, daí as 7 dispensações. Eu gostaria também de mostrar para vocês a última chave para se interpretar a Bíblia, e nós chamamos essa chave de os 3 povos, não é? Os 3 povos de representação bíblica. Todas as vezes que Deus escreve algo na Bíblia, Ele está endereçando a um determinado povo, não é? E você não deve pegar aquilo que é para judeu, por exemplo, e trazer para a igreja. Pegar aquilo que é para o gentio e trazer para a igreja. Essa chave é uma das mais importantes, é a chave que nós mais vamos usar aqui na nossa série escatológica. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, eu gostaria de mostrar como Paulo via os 3 povos. Olha: não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gentios, ou a gregos, não é? Nem a igreja de Deus. Então Paulo tinha na sua mente 3 povos: gentios, judeus e igreja. Ok? Ele usa a expressão gregos, não é? Para falar dos gentios. Porque Alexandre o Grande, quando ele começou a conquistar o mundo, e com 30 anos de idade aproximadamente ele havia conquistado todo o mundo antigo, ele resolveu transmitir a cultura grega para os outros povos. E a partir daí ele também começou a transmitir o idioma grego para os outros povos. Então o mundo todo basicamente falava o grego. Como o Novo Testamento nosso, ele foi escrito em grego, porque as pessoas daquela época, a maioria falava o grego. É como o inglês de hoje, não é? Muita gente fala o inglês, é uma segunda língua, uma língua universal, mais ou menos o grego. Então quando fala grego, está falando gentios. A palavra gentil vem do grego etno, que significa etnia. Quem são gentios? São todos os povos. Começa lá desde Adão até Abraão. Então só tinha gentio. De Adão até Abraão só tinha gentios. Depois que Abraão é chamado, Deus, através de Abraão, faz um outro povo, que são os judeus. Ok? Então quem são os judeus? São os descendentes de Abraão. Linhagem de sangue. E vieram diretamente da descendência de Abraão, são chamados judeus. Certo? Então, aí passa a ter 2 povos, então, depois da chamada de Abraão. Quando o tempo vai passando, chega Cristo, ele oferece o reino aos judeus, eles não querem, e por causa da rejeição, é criado outro povo. Quem crê em Jesus Cristo se torna igreja. Então nasce aí um terceiro povo agora. Todos que creem em Jesus se tornam igreja. Se você é judeu, se você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna igreja. Se você é gentil e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna igreja. Então, tem 2 povos aí na terra, não é? Os gentios, que são todos os povos que não são judeus, os judeus, ok? E agora o terceiro povo, que é a igreja. Então, quando alguém se converte, se torna igreja. Paulo via isso muito bem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, também vai confirmar isso. Visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem um sinal, os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado. Nós quem? A igreja. Quem é que prega a Cristo crucificado? A igreja. Enquanto os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, nós, a igreja, pregamos a Cristo crucificado. Então, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, eles são chamados a ser igreja, não é?
Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então fica claro que Paulo, quando ele olhava para o mundo, ele via três povos. E nós também temos que olhar com a mesma visão de Paulo. Senão nós vamos fazer confusão na hora de interpretar a Bíblia. Um outro texto que vai mostrar é Efésios 2, de 13 a 19. Depois você pode estar lendo. Ali diz sobre os dois povos que existiam, gentios e judeus. Deus quebrou a parede de inimizade, de separação, dos dois povos fazendo um único povo, que é a igreja. Depois você pode ler na sua Bíblia, Efésios 2, do 13 ao 19. Tá bom, meus irmãos? Então, está aqui passada para vocês as três chaves para se interpretar a Bíblia. A primeira é a interpretação literal. Devemos interpretar a Bíblia literalmente, ok? Se houver linguagem figurada ou símbolos na Bíblia, devemos sempre olhar o contexto literal, valorizar sempre o que o autor quis dizer, ok? Depois nós vimos as 7 dispensações. Estamos na dispensação da igreja. Essa dispensação ela vai até o arrebatamento. Depois que a igreja for tirada, entra o período da tribulação e depois o milênio, que é a última dispensação que vai existir, que já está anunciada. E vimos também os três povos os três povos de representação bíblica: judeu, gentil e igreja. E nós somos a igreja, não somos judeus e nem tampouco gentios. Tá bom? Espero que você tenha gostado, dessa aula, e a gente se vê na próxima aula. Fiquem na paz e um forte abraço para todos.